Olá! O seu sonho sempre foi ter uma casa própria. A sua amiga conseguiu, você não. Nos últimos anos, você tem batalhado muito para passar num concurso. A sua amiga passou, você não. O seu sonho é ver os seus filhos tirando notas excelentes na escola. Os filhos dos seus amigos conseguem, os seus não. O seu sonho sempre foi engravidar. As suas amigas engravidaram, você não. Você se empenha muito e deseja muito emagrecer. As mulheres que estão ao seu redor são todas magras. Qual a sua reação diante desses fatos? Felicidade plena? Regozijo pela conquista delas? Ou você sente inveja? Não sabe identificar? Vem aqui comigo e você vai saber se você sente ou não inveja no seu coração. Ou então, se você também é alvo da inveja de alguém sobre a sua vida. A Bíblia afirma em Jeremias, capítulo 17, versículo 9, que o coração humano é enganoso e desesperadamente corrupto. Nós temos muitas dificuldades em reconhecer pecados. E o pecado da inveja é um deles. A inveja traz sofrimento tanto para a pessoa que sente a inveja, quanto quando ela é alvo da inveja de alguém. E a inveja, ela quebra os relacionamentos de ambas as partes. E ela é devastadora para a saúde espiritual e também emocional do cristão. Eu sou a Cléo Peixoto, conselheira bíblica. Hoje nós vamos tratar para saber se o nosso coração é ou não invejoso. E também para identificar se nós estamos sofrendo ou sendo alvo da inveja de alguém. Você irá receber uma instrução para saber lidar com o pecado da inveja, tanto do seu próprio coração, quanto ao ser alvo da inveja de alguém. Se você ainda não se inscreveu no canal Conselhos da Cléo, agora é a hora. Clica aí logo abaixo, onde está escrito em vermelho, inscrever-se. Deixe também o seu like, ative o sininho das notificações e olha, comente, faça comentários. E assim esse conteúdo será levado para outras pessoas de modo fácil, dinâmico e rápido. É só compartilhar. A palavra de Deus no livro de João, capítulo 1, versículos 8 e 9, diz o seguinte: se dissermos que não temos pecado nenhum, estamos enganando a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Gostaria que, ao ouvir esse conteúdo de hoje, você não pensasse em mais ninguém além de você. Vamos aproveitar a grande oportunidade para checar o nosso coração e aprender com a palavra de Deus e poder mudar a direção dele, ao sermos livres do pecado da inveja. Seja a inveja que você sente de outras pessoas, ou também quando você é vítima da inveja de alguém. Ao ouvir sobre a inveja no conteúdo de hoje, analise o seu coração sobre duas perspectivas da inveja. A perspectiva do invejado ou da invejada, mas com o propósito de julgar o seu próprio coração e não o coração do próximo. Então, a ideia é levar você a saber lidar com esse tipo de situação quando acontece e atrapalha a sua vida
emocional e espiritual. A tentação da inveja pode acontecer de duas maneiras. A primeira é quando o coração vê o que o outro tem e deseja possuir, como por exemplo, talento, fama, sucesso profissional, família unida, filhos bem-sucedidos, casamento estável, namorado, bens financeiros, sucesso, conquistas, corpo bonito, emprego e por aí afora. E aí deseja possuir o que o outro tem. Esse tipo de inveja pode ser intencional, quando a pessoa vê o que o outro tem e ela quer aquilo, ela deseja ter aquilo também. Ou a pessoa tem inveja, mas ela nem consegue perceber que essa inveja está ali no coração dela. A inveja que eu pretendo tratar é quando há uma identificação de interesse pessoal. Por exemplo, o seu sonho é que o seu esposo te presenteie e te leve para passear. De repente, você abre o feed de notícias nas redes sociais e se depara com as fotos da última viagem dos seus amigos ou da sua grande amiga que foram passar as férias no exterior ou a lua de mel em Cancún. Sem você entender muito bem, o coração é tentado a sentir inveja e querer estar no lugar deles. Mas tem um detalhe: você odeia avião e praia. Mas então, por que você sentiu essa tentação em invejar os seus amigos? Vamos pensar em outra situação. Imagine que você trabalha em uma empresa. Na mesma seção que você trabalha, tem um funcionário que faz exatamente o mesmo que você. De repente, os dois são bons no que fazem e o seu chefe indica o seu amigo de trabalho para fazer uma apresentação da empresa que irá trazer um benefício profissional e não convidou você. Você se pega, coraçãozinho, sentindo inveja daquele funcionário que é o seu amigo e que você, inclusive, o admira muito na sua vida profissional. Mas o detalhe é que você também odeia falar em público. Mas então por que ficou com inveja dele? Esse tipo de inveja é muito sutil, porque existe semelhança demais entre você e a outra pessoa. E os dois são importantes, os dois têm talentos, os dois são bons no que fazem, os dois se destacam, mas quando um pequeno detalhe ressalta na vida dele, o seu coração é tentado a sentir a inveja. Ok, o coração cheio de inveja tenta ferir o coração do invejado. Presta atenção nas características desse tipo de inveja. E agora eu gostaria que você pensasse sobre as duas perspectivas. Quando isso acontece com você, para outra pessoa, mas de repente você também pode estar sendo alvo dessas características. Então, como é que um tenta ferir o outro? A primeira possibilidade seria através do desdém. O que é isso, desdém? Começa assim: no pensamento, e às vezes até em palavras, vem um turbilhão de ideias para rebaixar a outra pessoa. Por exemplo, eu tenho certeza que para receber esse convite, alguma coisa errada tem. Deve ter comprado essa oportunidade, não é possível. Nesse caso, há uma depreciação da realização na vida do outro. Essa é a forma para ferir. Ou então você vai pensar assim: qualquer um poderia ter sido convidado, inclusive eu, basta um mínimo de inteligência para isso. Ela foi convidada, ou ele, por um acaso. Nesse caso, a pessoa é ferida pela depreciação da habilidade que ela tem. Uma outra situação também. Claro, ela puxa o saco do chefe, ou ele puxa o saco do chefe, pensa o que ela deve ter feito
para chegar nisso. Tenho certeza de que ela não se dedica tanto quanto deveria no setor. Aí, nesse caso, a forma de ferir o outro é depreciar o seu modo de agir. Ou então, assim, veja como ela se veste, ou veja como ele se veste. Quer chamar a atenção de todo mundo. Nesse caso, a pessoa ela está sendo ferida na depreciação da sua aparência. Ou então, não sei por que essa missão ficou para ele ou para ela. Até parece que a empresa gira ao redor dela. Aqui, nesse caso, a ideia é ferir a responsabilidade da pessoa. Perceba o quanto a mente se ocupa para, de alguma forma, ferir a pessoa invejada. E claro, muitas vezes esses pensamentos, eles se transformam em palavras e a pessoa passa a ser ferida duramente e muitas vezes ela nem sabe porque está sendo agredida verbalmente. É bem triste, né? E o pior de tudo, o invejoso cria um personagem. Olha que interessante. Primeiro, ele finge estar completamente feliz com a realização da outra pessoa ou pelo reconhecimento recebido, mas no fundo, o seu coração está remoendo porque ele se sente injustiçado. E olha que o invejoso nem gosta de falar em público, lembra disso. Ou então ele ignora ou ele evita aquela pessoa que recebeu a honra. Ele finge não estar nem aí, nem se importar com a honra ou a posição que a outra recebeu, mas no fundo tá assim. Ele faz com que a outra pessoa, que ele considera sua concorrente, se sinta culpada, dando a entender que ela é superficial por ter prazer no que de bom aconteceu com a vida dela. Ou então, ele se exalta, ele exalta os seus talentos, a sua família, alguma coisa que ele tem, para ele poder se promover diante das pessoas que estão ao seu redor. O que é preciso saber? Para cada atitude dessa e muitas outras que o invejoso pratica, um princípio da palavra de Deus está sendo ferido. Por exemplo, ao expressar a inveja aos outros, o invejoso fere diretamente a Deus no princípio de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E também porque ele dá uma ênfase muito exagerada em si mesmo, ou seja, ele exalta o seu próprio eu. O invejoso, ele duvida da soberania, do amor de Deus pelas pessoas, inclusive por ele próprio. Pode ser que o seu coração esteja sofrendo por ser invejoso ou invejado. O sofrimento acontece nas duas situações. E como lidar com tudo isso? A inveja mata, sabia? Não foi a inveja de Caim que provocou o primeiro assassinato na história? E isso está lá em Gênesis capítulo 4, versículo 8. Então, queridos, reconheça quando você tem o pecado da inveja. Reconheça esse pecado à luz da palavra de Deus, aos olhos de Deus. Entenda que a inveja fere princípios de amor a Deus e ao próximo. Lá no livro de Salmos, capítulo 73, versículos 2 e 3, diz o seguinte: quando vi que tudo ia bem para o orgulhoso e os maus, quase perdi a confiança em Deus, porque eu fiquei com inveja deles. Em Tiago, capítulo 3, 14 a 16, diz o seguinte: mas se tendes amargura, inveja e sentimento faccioso no vosso coração, não vos glorieis, nem mentais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas antes ela é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa.
O servo de Deus reconhece o pecado da inveja em seu coração e reconhecer e confessar e mudar os seus pensamentos e atitude é libertador. Então, queridos, mude os seus pensamentos e as suas ações. Não pense e não fale mal do seu próximo em relação aos motivos e às relações pessoais dele. Não deseje e nem exija vantagens iguais aos que os outros possuem, quer eles tenham ou não feito algo para alcançar aquilo que eles alcançaram. Não fique reclamando em seus pensamentos ou em conversas que faça você uma vítima daquela situação. Não dispute honra, poder, fama, sucesso, popularidade com as outras pessoas. Veja o que a palavra de Deus fala sobre isso. O amor é sofredor, ele é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita do mal. Isso está lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 4 e 5. E se você está sofrendo com o péssimo tratamento de alguém e identificou características da inveja, fica tranquila. Deus é o seu juiz, Ele cuida de você. Ele é o reto juiz. Fica em paz. Gente, de fato, é muito ruim identificar a inveja no coração. Por outro lado, quando nós entendemos que praticamos a inveja ou somos invejados e a partir daí mudamos a postura, o pensamento, as palavras, as ações no sentido de agradar a Deus, é maravilhoso experimentar essa liberdade que só a pessoa do Espírito Santo pode oferecer a cada um de nós. Espero ter contribuído de alguma maneira nesse sentido, no sentido de que você fique livre tanto do sofrimento que você tem porque você sente inveja das pessoas e não deseja, tanto quanto você estiver sofrendo porque alguém maltrata você, porque alguém irrita você, provoca você, tenta denegrir a sua imagem, porque ela morre de inveja de você. Então, caso você tenha percebido isso, eu espero ter ajudado, ter contribuído para que você, então, se liberte desse sofrimento. E assim você possa também ajudar outras pessoas. E por falar em ajudar outras pessoas, se você ainda não se inscreveu no canal Conselhos da Cleo, inscreva-se no canal, deixe os seus comentários, porque isso faz com que o YouTube espalhe cada vez mais esse conteúdo. Deixe também o seu joinha, Deixe o seu like, porque isso também contribui para que esse conteúdo chegue ao maior número de pessoas. E claro, ative o sininho, porque assim você vai recebendo novos conteúdos todas as vezes que eles são publicados. Queridos, um forte abraço, até o nosso próximo vídeo.